Amigos, a missão de demitir o Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho do Grêmio, é muito difícil, não é fácil. Se enganam aqueles que imaginam que ele não é demitido somente pela amizade dele com o Romildo, dele com o Paulo Luz, da cumplicidade existente entre ele e os atletas. É muito difícil demitir o Renato. Ele representa muito mais do que isso na história e na prática. Ele é mais do que a homenagem prestada a ele com a colocação da estátua. Vamos analisar esse assunto e vocês verão o quanto é difícil demitir o Renato. Eu sou o Darcy Filho e quero te fazer um pedido. Dá um like, te inscreve no canal, ativa o sininho, vem para cá. Traz a tua opinião, interage conosco. Olha, o Renato é um profissional que tem muita história com o Grêmio e uma história vencedora. Não vou recuperar as vitórias do Renato como atleta. Não vou. Ele obteve somente a mais importante de todas. Também a segunda e outras tantas, mas vamos em frente. Vamos em frente. O Renato é, sem dúvida, um treinador que no Grêmio recuperou a autoestima dos torcedores, dos dirigentes. Quando chegou aqui, o Grêmio estava há muito tempo sem ganhar qualquer título importante e ganhou com a chegada do Renato. 2 sucessivamente, a Copa do Brasil e a Libertadores, e ganhou também vários campeonatos regionais e outras competições que até não têm a expressão destas 2 primeiras citadas. Então aí começa a ficar difícil a saída do Renato. Ele comete os seus equívocos, os seus erros, as suas teimosias. E como ele conseguiu transformar o Grêmio em um clube que não ganhava de ninguém, para um clube que passou a ganhar e ser respeitado nacionalmente e internacionalmente mais do que já era, ele passou a comandar a todos. Comandou a torcida, que vibrava intensamente e aceitava qualquer coisa que o Renato falasse. Se via envolvida por isso, e justamente por isso, com justiça, porque o Renato fazia um ótimo trabalho. Depois, os dirigentes se curvaram a ele. E o Renato, como é um homem que ocupa muito espaço, como ele é muito ativo, ele não deixa os espaços ficarem em branco. E ele vai tomando posições e tomando conta, e daqui a pouco ele domina toda a situação, como domina no Grêmio. Porque no Grêmio, por exemplo, ele é o primeiro a chegar no clube de manhã e ele é o último a sair à noite. Alguém já viu o Renato circulando pelas ruas de Porto Alegre? Se soube de alguma participação do Renato em festas, em locais públicos? Não, o Renato é um cara que toma todo o cuidado. Alguns jogadores deveriam tomar tanto cuidado para fazer as suas festas e as suas coisas, como o Renato cuida para não se expor. Tanto que ele mora num hotel, ele vive confinado num hotel em Porto Alegre. E a partir daí o Renato tem o domínio de toda a situação, porque ele chega cedo no trabalho, ele não se expõe para o público, ninguém tem nada para falar dele. Ele erra no futebol, mas no futebol que o Renato erra, ele já deu muitos títulos ao Grêmio, que o Grêmio estava desacostumado de ganhar tanto. Então fica difícil de demitir o Renato. É por isso que o Renato sai do Grêmio quando quiser, renova quando quiser e não coloca dificuldades para a sua renovação de contrato. Não esqueçam que o Flamengo lhe ofereceu outro dia aí um caminhão de dinheiro e ele não quis trocar o Grêmio pelo Flamengo. Pelo menos naquele momento. Pode até hoje ter esse desejo, mas naquele momento ele preferiu o Grêmio e não foi por dinheiro que o Grêmio tivesse oferecido mais. Não foi. Ele até estava conversando com o Flamengo, só que o Flamengo vazou a informação e para ele isso é suficiente. Basta ver que em determinado momento ele lacrou o vestiário, não permitiu que ninguém que não fosse do departamento de futebol entrasse no vestiário do Grêmio. E agora, com a pandemia, isso ainda ficou mais fechado. E muito pouco se sabe das coisas que acontecem nas relações entre atletas, treinador e dirigentes. E aí ele se protege, porque ele também protege os seus atletas e todos estão unidos. E isto é interessante. Por isso é difícil demitir o Renato. O futebol não é feito somente das medidas imediatas. Se é por vitória, o Renato tem muitas. Vejam que o Renato, por exemplo, completou agora 400 jogos treinando o Grêmio.
E desde 2000, eu anotei, desde 2014, ele é o único treinador brasileiro que venceu a Libertadores. Então não é qualquer coisa. Não é qualquer desejo que vai tirar o Renato do Grêmio, não. Ele tem uma vitória, ele tem uma história vitoriosa com o clube, também como treinador, que no momento está encontrando dificuldades. Mas a direção do Grêmio precisa conversar com o treinador e resolver essas questões e tocar a vida em frente. Porque a direção do Grêmio, o presidente e o Renato, sabem qual é o caminho para se chegar à vitória. Eles já chegaram ou foi por acaso? Um abraço.